Meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Obrigado pela inscrição, obrigado pelo joinha, obrigado por compartilhar o vídeo. E eu espero que essa série esteja falando com você como ela está falando comigo. Que a bênção do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida, é o meu desejo. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos. E obrigado por estarmos aqui num ambiente tão agradável, numa circunstância tão agradável para adorar o Senhor e para compreender e ser iluminado pela tua palavra. Que o Espírito Santo fale conosco agora, que Ele abra o nosso coração, o nosso entendimento ao estudo da Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor, ver as maravilhas da Tua Palavra e compreender os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Cuide desse Teu filho, dessa Tua filha que assiste a essa mensagem. Abençoe-o, abençoe-a, para que juntos possamos, dia a dia, crescer em Jesus Cristo, ser iluminado, e que possamos realmente, Senhor, ser transformado à imagem e semelhança do nosso Deus. Que o Espírito Santo realmente seja entronizado em nosso coração. Cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, ontem nós vimos que Deus está à porta. Assim como o pecado está à porta, Deus está à porta. Quem você vai deixar entrar? E eu quero começar essa mensagem com Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23 está escrito: abra sua Bíblia. Comunhão com Deus requer de mim e de você abrir a palavra. Então abra a palavra de Deus e leia comigo. Verso 23 está escrito. Eu tenho uma mensagem especial só nesse texto, então nós vamos só passar por ele, tá bem? Aguarde aí a minha série de provérbios em janeiro e você vai entender esse texto direitinho. Mas aqui está escrito assim, ó: sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Vamos para Gênesis. Nossa mensagem principal, Gênesis 4, versículo 7, está escrito: se procederes bem, não é certo que você será aceito. Todavia, se você proceder mal, eis que o pecado está à porta. Já expliquei isso ontem, né? Na mensagem anterior. E o seu desejo é contra você, mas cumpre a você dominá-lo. Já falei que a gente não tem que lutar contra o pecado, a gente tem que dominar os desejos do coração, dominar a nossa vontade. E Provérbios capítulo 4, verso 23 diz que tudo que você precisa fazer, o mais importante na sua vida é ter domínio próprio sobre o que você pensa, sobre a sua vontade, os seus planos, né? Suas vontades, seus desejos, né? Aquilo que você alimenta no dia a dia é o que vai governar o seu coração. Em outras palavras, Deus está dizendo para Caim: o que você deseja vai governar a tua vida. O que você deseja vai desenvolver-se como hábito em você e vai escravizar você e vai dominar você. Provérbios 4, 23 diz: tudo que você precisa fazer é guardar-se, guardar o seu coração, para que ele não entre o mal. Na mensagem de ontem nós concluímos que existem duas portas, ou que existe uma porta, a porta do seu coração, e existe dois senhores querendo entrar e governar seu coração. O pecado, Satanás e o pecado, Deus e a salvação. Deus e a graça.
Deus está à porta oferecendo a graça, oferecendo a vitória, oferecendo a salvação, oferecendo a vida eterna. E Satanás também está à porta do teu coração. Ou seja, ele está conduzindo você até a ponte, está permitindo que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, desejoso que você deixe o passarinho sentar, deixe ou pule da ponte. Quem vai governar a tua vida? O teu desejo é contra ti. Meus amados, o texto é muito claro. Veja que Deus coloca duas escolhas, o bem e o mal. Deus coloca o pecado, mas também Ele está à porta querendo entrar. E você sempre vai ter duas possibilidades. Nossa série trabalha justamente esse aspecto, duas possibilidades. Mas no versículo 6 de Gênesis capítulo 4, versículo 6 diz que Deus veio a Caim. Deus falou com Caim. E no versículo 4, o capítulo 4, versículo 6, Deus fala sobre andar irado, como a ideia de hábitos a serem desenvolvidos e acariciados. Toda a nossa vida se resume a esse aspecto, desenvolvimento de hábitos. Tudo que a gente faz e nada além disso é desenvolver hábitos. E esses hábitos estão determinando se você está agradando a Deus ou se você está agradando ao pecado. O hábito vai encher teu coração, vai encher a tua vida e vai levar você à prática da justiça, se você encher o coração das coisas do céu. A prática do pecado, se você encher o coração das concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5 fala dessa luta, dessa guerra que existe entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, que eu e você, cada dia, precisa decidir quem vai vencer. A vitória não é Deus que realiza. A vitória é você que permite Deus realizar em você. Ou a derrota é você que permite Satanás levar você à prática do pecado. Ele pode levar você até a ponte. Tá certo? Vamos ler Gálatas, depois eu vou explicar isso na tentação de Jesus Cristo. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é essa natureza pecaminosa que existe dentro de mim, que existe dentro de você, e que essa natureza ela vai se alimentar dos desejos da nossa alma, dos desejos do nosso coração. Diz Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 18, está escrito assim: digo, porém, isto, ande no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que você não faça o que porventura agrade a Deus e que seja realmente um desejo saudável. Versículo 18. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não estará sendo condenado pelas suas ações. Ou você não está debaixo da lei. Você não está debaixo da condenação da lei. São duas coisas totalmente diferentes. Então, vamos começar a analisar o texto de Gênesis da seguinte maneira. Deus disse para Caim, por que você anda irado? A palavra andar é hábito, é costume, é prática. Então entenda isso. Aquilo que você faz determina quem você é. Aquilo que você faz determina aonde você está indo. Então Deus está dizendo para Caim, Caim, se você continuar andando nesse caminho, o caminho da ira, o caminho do ódio, o caminho do mal, com certeza você vai colher a morte eterna. Você vai colher maldição, infelicidade, tristeza e derrota. Andar aqui é hábito. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz pra gente, guarde o seu coração
Cuidado com com o que você vê, cuidado com o que você come, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve. O que a gente vê, o que a gente come, o que a gente ouve, o que a gente veste, o que a gente pratica, vai encher meu coração, vai encher teu coração, vai encher o nosso coração, e isso vai nos levar à prática. A prática da justiça ou a prática da injustiça, a prática do bem ou a prática do mal, a prática da verdade ou a prática da mentira. E aí você já entendeu que pecado não é o que você faz. Pecado, na verdade, é o que você alimenta em seu coração e leva você a praticar. Tiago capítulo 1, versículo 14, na versão Novo Mundo, diz que a tentação, nós somos todos tentados. Todos nós somos tentados pelo diabo. Deus não tenta a ninguém, diz o versículo 13. Deus não tenta a ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, então também ele não tenta ninguém. A tentação é procedência do diabo. E nós aceitamos a tentação. Nós cedemos à tentação. Jesus Cristo orou por nós e pediu para a gente orar por nós. Ele disse para Pedro: Pedro, o diabo quer te derrotar e eu tenho orado por você, para que você não seja vencido pelo mal. Jesus Cristo mesmo foi tentado e foi tentado pelo diabo. Diz Lucas capítulo 4. Vamos para Lucas capítulo 4. Lucas 4 está escrito. Observe, a tentação não é pecado. Por favor, tentação não é pecado. Porque Jesus Cristo foi tentado, diz Hebreus capítulo 4, que ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as áreas da vida. Mas ele não cedeu ao pecado, ele venceu a tentação. E aqui diz, Lucas capítulo 4 está escrito. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Qual é o conselho de Paulo para nós? Ande no Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Desenvolva um relacionamento com Deus e você não vai ter... o diabo não vai ter vida fácil com você. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, voltou do deserto do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E diz o texto, durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Tentação não é pecado. Deus disse para Caim, por que você anda irado? E aqui está dizendo Jesus Cristo, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, foi para o deserto, para se consagrar a Deus. E o diabo não gosta quando você tenta se consagrar a Deus. O diabo não quer você orando, o diabo não quer você lendo a Bíblia, o diabo não quer você fazendo tendo comunhão diária com Deus. Ele nem se preocupa se você vai à igreja. Porque ir à igreja, hoje eu vou falar isso ainda na mensagem de Caim aqui, é outra mensagem, mas a gente tem que prestar atenção. A nossa adoração é vazia, porque muitas vezes a gente não vai à igreja para adorar, a gente vai para conversar, para ser irreverente, desrespeitoso com a presença de Deus. Então Deus diz para Caim, por que você anda irado? Olha o caminho que você está seguindo. Caim estava na igreja, Caim estava oferecendo sacrifício a Deus, Caim estava adorando, e no entanto a adoração era vazia, insignificante, inútil. Não estava desenvolvendo um hábito, não estava desenvolvendo um caráter simétrico para a glória de Deus. Então Jesus Cristo, cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, Paulo diz, ande no Espírito, ande com o Espírito e seja guiado pelo Espírito e você jamais vai satisfazer os desejos da carne. E aí, ele não comeu, Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites, mas agora ele teve fome. E então o diabo apareceu para ele, diz o versículo 3, se você é filho de Deus, as 3 tentações de Eva, as 3 coisas que levou Eva ao pecado, Satanás agora quer levar Jesus Cristo a cometer o mesmo erro. Se você é filho, dúvida. Satanás levou Eva a duvidar de Deus. E agora ele quer levar Jesus Cristo a duvidar de Deus. E então ele diz, se você é filho de Deus,
você vai desejar que Deus ajude você. Então que Deus transforme a pedra em pão. Lá, Caim, o seu desejo é contra você. Meu irmão, o que é que você anda desejando? Desejando namorar aquela mulher que já é casada, desejando beber aquela bebida que Deus diz que é avassaladora, que é destruidora, que destrói a tua saúde, comer esse alimento que Deus disse não, ir àquele lugar, vestir essa roupa porque está na moda. Então, é o que você deseja. O teu desejo é contra ti. E eu disse na mensagem anterior que a gente não tem que lutar contra o pecado, a gente não tem que lutar contra o mal, a gente tem que lutar contra essa natureza dentro de nós que quer se desenvolver. E essa planta, eu estou aqui embaixo de uma mangueira, ela não tem nenhuma manga. Uma planta bem viçosa, não sei quantos anos ela tem, deve ter uns 10 anos mais ou menos, mas ela não deu manga ainda. Mas a questão é que ela está num lugar fértil, tem muita umidade. E tem muito adubo aqui, você vê muitas folhas secas, então isso está gerando muito adubo. Então ela está só crescendo, mas não deu fruto ainda. Mas a verdade é que ela está se alimentando. E aquilo que ela está se alimentando está levando ela a crescer. Em algum momento pode ser que ela dê frutos. Ela está muito sufocada por cipós e outras árvores aqui. Jesus Cristo fala daquela semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada pelos espinhos e não deu fruto. Vida cristã inútil, eu vou falar isso mais na outra mensagem. Na mensagem de Caim oferecendo oferta a Deus, uma oferta imprópria. E a gente viu na mensagem anterior que Deus queria o cordeiro, porque o cordeiro representa salvação, representa purificação, libertação do pecado. E Jesus Cristo é o cordeiro, e Caim não ofereceu o cordeiro, não aceitou o cordeiro, não aceitou o plano de Deus, não aceitou a palavra de Deus. E agora ele está alimentando esse coração com ódio. Ele está andando pelo caminho do mal, está andando pelo caminho da perdição. Mas Deus vem a ele, porque Deus é amor. E Deus chega perto de Caim e diz: Caim, por que você está andando desse jeito? Por que você está indo nessa direção? O diabo chegou perto de Jesus, tentando levar Jesus Cristo a duvidar de Deus. Duvidar da filiação que Deus disse no capítulo 3 de Mateus, verso 17, Deus disse: este é meu filho. Se Deus afirmou, então acabou, não tem por que duvidar. Eva, não coma dessa árvore, não tinha por que ela duvidar. E Satanás levou ela a duvidar de Deus, por isso ela comeu. Segunda tentação de Jesus Cristo, ele diz, aqui em Lucas diz que ele mostrou todos os reinos do mundo e disse: se você prostrado, você me adorar, eu dou a você a autoridade sobre todos esses reinos. Você será o rei desse mundo. Satanás ofereceu para Eva o quê? A divindade. Você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem, você vai conhecer o mal, você vai ser inteligente, você vai ser mais feliz. Ele ofereceu felicidade e divindade para Eva, se ela caísse na tentação de obedecer à voz dele. Jesus Cristo não caiu nessa tentação. Então Satanás levou Jesus Cristo ao pináculo do templo. A terceira tentação em Lucas é o pináculo do templo e disse: jogue-se daqui. Meu irmão, pecado, tentação não é pecado. Satanás vai tentar você. Ele vai levar você até a ponte. Ele vai trazer passarinhos para voar sobre a sua cabeça. Mas ele não pode empurrar você da ponte. Ele não pode obrigar os passarinhos a sentar na sua cabeça sem a sua permissão. Caim, você está alimentando desejos em seu coração. E esses desejos vão levar você para o mal. Esses desejos vão levar você para a destruição. Você já entendeu a mensagem, não é? O que é que está levando você ao pecado, meu irmão? É esses desejos acariciados. E esses desejos acariciados estão entrando na tua vida. Você tem que abrir a porta. Diz a mensagem de ontem: Deus está à porta, mas Satanás também está à porta. O pecado está à porta. E o teu desejo vai levar você a abrir a porta.
você terá que abrir a porta em algum momento. Ou abre a porta para o Espírito Santo entrar e guiar a tua vida rumo à vitória, rumo à restauração, rumo à purificação, rumo à santificação. Ou você abre a porta e aí o pecado entra e reina. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 11 que os espíritos imundos, quando saem de um homem, eles vagam por lugares diversos e não achando habitação. Satanás vagou pelo universo tentando achar habitação e não achou. Aí ele veio para a terra. Os demônios saem, vagueiam. Quando ele sai de um homem, Pedro explica que esse homem, para perder esses demônios, para perder o domínio dos demônios, ele aceitou a verdade. Ele conheceu e aceitou a verdade. Leia lá 2 Pedro. Eu não sei precisar agora o capítulo, se é 1 ou se é 2. Ele fala de um homem que conheceu a verdade, que viveu a verdade, que sonhou com a verdade, que pregou a verdade, que falou da verdade, que abrigou a verdade no coração, mas ele se desviou da verdade. E então, os espíritos que saíram quando ele aceitou a verdade andam por lugares desertos procurando uma habitação, mas não encontra. Então ele volta e encontra a casa varrida. Jesus Cristo disse isso em Mateus capítulo 11. E Pedro também fala. Então Pedro até compara esse homem que deixou o pecado e agora ele volta a comer do pecado. Veja, ele deixou o pecado, ele abandonou o pecado, ele rejeitou o pecado pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, mas ele abre a porta para o pecado. Ele abre a porta de volta. E Pedro chega a usar um exemplo nojento, né? Que é o porco voltou-se a revolver no seu lamaçal. Eu não sei se você já tentou fazer isso, né? Alejandro Bulhon que conta essa parábola, né? De você tentar limpar um porco. E aí você dá banho no porco, você usa até água mineral, água de coco para dar banho no porco, para deixar ele limpinho, passa perfume, coloca uma roupa no porco para ele ficar perfumado e bonito, cheiroso. Mas a natureza do porco é uma natureza da lama, é uma natureza da porcaria, do errado, do sujo. Então quando você solta o porco, você abre a porta, o porco vai parar onde? Vai parar na lama. Assim é o pecado, meu irmão. Jesus Cristo te purificou do pecado. Ele te colocou o perfume da salvação, a justiça das suas vestes. Lembra da mensagem de ontem? Deus ofereceu as vestes do cordeiro para o povo de Laodiceia. Deus ofereceu a pele do cordeiro para Adão. E Deus disse para Caim que a oferta que ele deveria oferecer era o cordeiro, porque a pele do cordeiro era a justiça de Deus para a sua purificação, libertação do pecado. Então o porco volta para a lama, diz Pedro. E o cachorro volta a comer o próprio vômito. Assim, existem essas duas possibilidades. O pecado quer te escravizar. O pecado quer te acorrentar. Provérbios capítulo 5, versículo 22. Provérbios 5, 22 está escrito. Meu irmão, não brinque com o pecado. E cuidado com essa história de pecadinho, pecadão. Deus não brinca com o pecado, não. Deus não brinca com o pecado. Pecado é pecado e acabou. Você tem que fugir do pecado. Correr para Deus. Quando você correr para Deus, aí você é vitorioso sobre o pecado. Diz assim: quanto ao perverso, quanto ao homem iníquo, quanto àquele que pratica o pecado, o próprio pecado o acorrentará. Se você abrir a porta para o pecado vai te escravizar, o pecado vai te acorrentar. É isso que Deus está dizendo para Caim. Caim, o pecado está à porta e agora você
está alimentando esses desejos, você está andando por esses caminhos e isso vai levar você a ser escravizado, acorrentado. Por isso, você não tem que lutar contra o pecado. O texto de Caim é claro, Deus não quer que você se perca tempo olhando, mirando ou tentando encontrar uma maneira de derrotar o pecado. Deus quer uma maneira de você vencer o pecado e a única maneira é você correr para Deus. Deus tem uma maneira de você derrotar o mal e essa derrota é você andar na presença de Deus. Lembra da mensagem de Abraão? Abraão, você quer ser perfeito? Abraão andava mentindo, andou adulterando, trouxe desgraça para sua casa, trouxe tragédia para sua família, teve que expulsar Agar e o seu filho com 14 anos de idade, aquele menino foi para o deserto para morrer no deserto sozinho. Abraão não quis nem saber, eu dei um pedaço de pão a ele e uma botija de água. Esse é o resultado do pecado, meu irmão. Não se esqueça, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. A poligamia de Abraão trouxe só derrota, e derrota até hoje. Hoje Israel vive em guerra contra a Palestina, são dois irmãos. Isaac e Ismael estão lutando até hoje. Árabes e judeus estão lutando até hoje. Por quê? Por causa do pecado de Abraão. O pecado é destrutivo. Agora, a prática do pecado não é o pecado em si. É resultado, é fruto da cobiça. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz: os teus pensamentos levam você a desejar o mal, e o desejo do mal leva você a cobiçar e praticar o mal, e aí você pratica o pecado. O pecado é o fruto da cobiça, o fruto dos desejos. Caim estava alimentando desejos errôneos, e o desejo de matar, inclusive o irmão dele. Gênesis capítulo 3, versículo 8, fala que ele estava no campo com o irmão, e ele se levantou e matou o próprio irmão. Gênesis 4, versículo 8, disse Caim a Abel, o seu irmão: vamos ao campo. Veja que ele já planejou o pecado. Observa que aqui agora nós vamos começar a definir como é que você chega à prática do pecado. Aqui está dizendo: Caim disse a Abel: vamos ao campo. Veja aqui no versículo 6, capítulo 4, versículo 6, ele estava andando no caminho da ira, andando no caminho do ódio, andando no caminho da concupiscência, dos desejos da carne. E agora, na sua mente, ele planeja uma maneira de se vingar do irmão que foi aceito por Deus, que ofereceu um sacrifício aceitável a Deus. Vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e o matou. Veja, ele planejou matar o irmão. Ele planejou como fazer isso. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer agora. Pecado não é o que você faz. E João diz que os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. 1 João capítulo 3. Eu não sei precisar bem o versículo agora, eu vou deixar na descrição do vídeo, ou posso, quem sabe, colocar na tela. Mas 1 João capítulo 3, ele diz que se você é nascido de Deus, você não vive na prática do pecado. Pecado acariciado é aquele que você planeja fazer. Pecado involuntário. Meu irmão, minha irmã, o pecado na vida do crente, o pecado na vida de um filho e de uma filha de Deus, é um acidente, é um desastre não planejado. Eu tenho carro e ao dirigir pelas estradas da vida, já andei em muitos lugares, eu conheço 16, 17 estados do Brasil. Então, a última vez que eu fui de carro para a Bahia, por exemplo, saindo de Correntina, o carro passou em cima de uma pedra, eu perdi o pneu automaticamente. Eu andei uns 100 metros depois, o pneu estava completamente murcho. É um acidente. Ninguém planeja perder um pneu. Essa semana passada tivemos que trocar os 2 pneus da frente do carro.
porque estragaram. Isso é um acidente. Você não planeja isso. Você não premedita isso. Você não pensou nisso. Veja, você não pensou nisso. Você não alimentou um desejo em seu coração. Mas aconteceu. Diferente de Caim. Caim, Deus disse, olha, você está andando no caminho do mal. E isso vai trazer, isso é contra você. É contra os planos que eu tenho para você. Eu não estou pensando nada disso para você. Cuidado. Aí Caim pensa uma maneira de se vingar do seu irmão, de matar o seu irmão. Então ele diz, vamos ao campo. Eu fiz uma plantação, Caim era lavrador, né? Não tenho nada contra os lavradores, tá? Aliás, uma das profissões mais bonitas da terra é lavrador, né? Porque foi a primeira profissão que Deus deu ao ser humano, lavrador. Então, Caim, como lavrador, disse a Abel, olha, eu plantei e fiz uma plantação de uva, né? Uma parreira de uva, e eu queria que você fosse lá olhar comigo. Tá linda, uma coisa linda, vamos lá. A intenção de Caim não era mostrar a parreira. A intenção dele era matar o irmão. Veja, a intenção, o motivo, a motivação. Nós vamos fazer aquilo que somos motivados a fazer. E você hoje está sendo motivado pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você come, pelo que você veste, os lugares onde você anda. Tudo isso está motivando você para o bem ou para o mal. Praticar o bem ou praticar o mal. Satanás não pode fazer você pecar, mas ele vai criar circunstâncias, ambientes, meios para levar você a amar o pecado. E se você amar o pecado, alimentar o pecado em seu coração, com certeza ele vai ser gerado em você. Ele vai dar fruto em você. E o fruto é o pecado e a vida e a morte eterna. Aqui em 1 João capítulo 3, diz que, veja, todo aquele que é nascido de Deus, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é um hábito. Pecado na vida do cristão não é hábito, é acidente. A questão de Caim, Deus estava dizendo, filho, os teus hábitos são contra você. Os teus hábitos estão levando você a desenvolver um caráter defeituoso, maligno, destrutivo. Meu irmão, quais são os hábitos que você está alimentando? Nós sabemos que são 21 dias para se desenvolver um hábito. Daniel gastou 21 dias orando e se consagrando a Deus. Jesus Cristo gastou 40 dias se consagrando, se purificando para a obra da salvação da gente. Nós não temos que lutar contra o pecado, nós temos que correr para Deus e buscar a santificação. Paulo diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos da santificação. Nós não temos que lutar contra o pecado, nós temos que lutar contra essa natureza, esses desejos terríveis que nos levam a perder tanto tempo com coisas desse mundo. E 1 João capítulo 3, versículo 15, João diz assim, não ame as coisas desse mundo. Não desenvolva hábitos pecaminosos. E lá no livro de Êxodo capítulo 15, olha que coisa maravilhosa. Veja que Deus maravilhoso que nós temos. Êxodo capítulo 15, eu quero concluir com essa mensagem. Êxodo 15, versículo 26, Deus diz para mim e para você, se você ouvir atento a voz do Senhor teu Deus, se você fizer o que é certo, oh Deus maravilhoso, Ele veio até a gente. Êxodo capítulo 8, versículo 25 diz que Ele quer morar com a gente, Ele quer andar com a gente, Ele quer andar no meio da gente para nos ensinar a verdade, nos guiar no caminho da justiça. Paulo diz, se você for guiado pelo Espírito Santo, se você andar no Espírito Santo, você jamais vai alimentar esses desejos pecaminosos.
Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Mais perto da cruz, mais longe do inferno. Ou mais perto do céu. Jesus Cristo disse, entre pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz para a vida, mas larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Ah, meus amados, como Deus é bom. Esse Deus é o Deus da graça, é o Deus da verdade, o Deus da salvação. E Ele diz para você, se você ouvir a voz dEle, se você fizer o que é certo, e se você guardar os mandamentos, se você colocar a palavra de Deus no coração, o salmista do Salmo 119 diz, guardo no coração a tua palavra para não pecar. Alimente-se da palavra, meu irmão, alimente-se do céu. E o pecado passará a ser um acidente na sua vida e não um hábito. Pecado, quando ele é concebido, porque ele foi planejado. Tiago fala sobre esse planejamento. Primeiro o pensamento, depois o desejo, depois a cobiça, depois a prática do pecado. A cobiça gera, dá luz ao pecado. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 14. E aqui, e Salomão diz, né? Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, está escrito que você deve andar de acordo com seus olhos, que agrada o seu coração, mas você vai pagar. Você vai colher os frutos das suas escolhas, das suas decisões, das suas meditações, da sua comunhão. Você vai colher fruto para a vida eterna ou para a morte eterna. O tema é vastíssimo, a gente poderia gastar uma semana inteira aqui só sobre essa questão. Mas observe que andar no pecado, andar no caminho do mal, levará você a planejar e praticar o mal. Caim planejou e praticou o assassinato do seu irmão. E lá no livro de Judas, nós encontramos um texto que muita gente no final dos tempos está andando no caminho de Caim. Meu irmão, você está andando no caminho de Caim? Veja, andar no caminho de Caim significa que você vai desenvolver hábitos. Andar no caminho de Caim, você vai planejar as ações. E não tem outro jeito. Quando você planeja, você pratica. Você faz a planta de uma casa, então você constrói a casa. Você planta uma semente, você vai ter que regar a semente e ela vai dar fruto no final. Isso é a vida cristã. E isso não é possível se você não separar tempo para Deus e para as coisas de Deus. Eu volto a repetir Colossenses capítulo 3, versículo 1, onde está escrito, se você ressuscitou com Jesus Cristo, então você deve se alimentar das coisas espirituais. E você deve pensar nas coisas do céu. Pense nas coisas do céu, pense na eternidade. A vida eterna precisa ser a tua prioridade. Estamos no final do ano, mas é tempo de você parar de olhar para trás, parar de alimentar esse pecado, parar de desenvolver esse hábito. Pare. É hora de você agora criar um novo caminho. É hora de você se converter, meu irmão. É hora de você se converter, minha irmã. É hora de você se converter, meu amigo. É hora de você se converter, minha amiga. Porque conversão significa você dar meia volta. Você mudar de estrada. Você mudar de direção. O caminho de Caim estava levando para o inferno, para a perdição, para a infelicidade, para a derrota. E Deus ofereceu a ele um melhor caminho. Um novo caminho, uma nova porta. Eis que estou à porta. É hora de você parar de olhar para trás. É hora de você olhar para frente. Nós ainda vamos trabalhar o texto de Gênesis 4, porque nós temos uma outra mensagem aqui sobre a questão da adoração. A questão da reverência, do respeito às coisas de Deus. Nós precisamos trabalhar isso porque Paulo diz que nós precisamos oferecer a Deus um sacrifício vivo. Um sacrifício santo, agradável a Deus. Os teus caminhos agradam a Deus. Os teus caminhos agradam aos olhos de Deus ou agradam aos teus olhos? Ore comigo, querido Deus, meu Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a escolha do melhor caminho. O Senhor está à porta, querendo que a gente abra a porta do nosso coração para a plena habitação do Espírito Santo.
Obrigado, Senhor. E ajude-nos a abrir essa porta para que o Espírito Santo habite em nós e transforme a nossa vida. Purifica-nos de todo mal. Dá-nos um novo coração, como disse Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ó Senhor, ajuda-nos a desenvolver hábitos corretos que nos leve à santificação. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.